Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, hoje uma pílula do Evangelho mais especial. Quinta-feira, dia 16, estou começando o desafio hoje. Tem gente que vai escutar a pílula meia-noite e um, né? Que quem recebe pelo aplicativo são os primeiros a escutar a pílula do Evangelho, e tem outros que vão escutar no decorrer do dia. Mas assim, quem se preparou, com certeza está comigo hoje, 6h47 da manhã, começando o nosso desafio Como Ter uma Vida Extraordinária e Feliz, só no Instagram, hein, gente? Entra no Instagram para você nos acompanhar, vai ser muito, muito legal. Todo dia, 6h47, por uma semana, eu vou trazer uma dica e fazer um exercício com vocês. Para você sair para o seu trabalho, sair para sua escola, para o seu dia, super bem, né, espiritual, emocionalmente, com a vida mais próspera e feliz. E hoje, vamos começar falando dos pensamentos, como superar os pensamentos negativos. Quem não tem, hein? Acho que vocês vão gostar bastante. Estou te aguardando só no Instagram. Na pílula de hoje, meus amigos, eu queria conversar com vocês sobre uma história linda e inspiradora, principalmente por causa da aprendizagem que ela traz. Essa história conta que havia um casal que sempre tomava café da manhã no mesmo horário, todos os dias. Aí um dia, os dois conversando, o marido começou a perceber que a esposa falava demais, reclamava demais da vida, era muito fofoqueira, falava da vizinha, falava da outra vizinha, reclamava da própria mãe, reclamava da sogra, mãe dele, e o marido já não sabia mais o que fazer. Ele era um homem mais tímido, né? Então ele falava: mulher, não seja assim, mulher, não seja assado, mas ela falava mais alto, né? Era que a gente brinca, quem mandava na casa era ela. Então ele sempre caladinho, mas aquilo foi incomodando ele. Escuta só. Aí passa um dia, no outro dia no café da manhã, aí tá lá a mulher fazendo o cafezinho dos dois, e os dois conversando, e ela olha pela janela e vê de novo a vizinha e fala: meu Deus, essa vizinha, ela é muito suja, ela não lava a roupa direito, olha lá, estende aquelas roupas sujas no varal, como é que ela não dá conta? E o marido olhou, não falou nada. Quando foi no outro dia, terceiro dia, eles tomando café, de novo, ela implicou com a vizinha desse jeito, né? Olhou de novo, gente, pra janela, pela cozinha e falou: essa vizinha, meu Deus, ela é muito porca, que absurdo, ela é muito suja. E olha só, lá a varanda dela, ela não varre. Como é que uma mulher pode não varrer a varanda da própria casa? E o marido bufando, mas não falou nada. Ele queria evitar o conflito, né? Ah, gente, mas não teve jeito. Quando foi no dia seguinte, ela levantou, tomando café, olhou para a janela de novo, viu alguma coisa suja na casa da vizinha, começou a xingar a vizinha. Ele falou: chega! Aí ela: calma, eu só estou fazendo um comentário. Por acaso você não acha que a nossa vizinha devia ser mais limpa? Aí, gente, o marido olha para ela: não, meu amor, eu te amo muito, mas eu acho que você devia limpar a nossa janela, que está suja há vários dias pelo lado de fora. E aí sim você ia ver as coisas mais limpas na casa da vizinha. A mulher, gente, ficou de cara. Na verdade, a sujeira não era da vizinha, era da janela dela. Do lado de fora tinha chovido na semana anterior, ela não percebeu. Então ela olhava para a janela e via sujeira, e através da sujeira da própria janela, ela achava que tudo que ela vinha da casa da vizinha estava imundo. Entenderam a ideia? Cuidado quando você julgar alguém. Cuidado quando você se sentir no direito de falar que alguém está errado por algum motivo, porque talvez o erro esteja na janela dos teus olhos. Quando você critica uma pessoa dizendo que ela deveria fazer A ao invés de B, quando você é intolerante, né, julgando-se no direito de dizer o que é certo e o que é errado, dentro das suas crenças, você pode estar incorrendo no erro da vizinha. Quando nós, gente, vivemos a partir do egoísmo ou do egocentrismo da nossa forma de enxergar e a gente não aprende a aceitar o diferente, a gente não aprende a se colocar no lugar do outro, que é um exercício de empatia, nós corremos o grave risco de estarmos cometendo o mesmo erro dessa senhora, olhando para a janela suja, para a casa da vizinha. Então, a nossa pílula, gente, do nosso amado evangelho de hoje, nos convida a refletir sobre qual é a qualidade dos nossos olhos. Será que eles estão sujos? Né? Metaforicamente falando, será que a gente está com valores complicados que precisa melhorar? Jesus fala disso. Lá no Sermão da Montanha, podem procurar, Mateus 16, Jesus vai falar para nós. Cuidado com os seus olhos, né? A candeia do corpo são os vossos olhos. Se teus olhos forem bons, tudo ao redor de ti será luz. Se, porém, teus olhos forem maus, tudo ao vosso redor será trevas. Tá lá,
Ipsis verbis, basta você ler. Olha como isso é importante. Gente, muitas vezes a gente vê essas guerras acontecendo entre países que se julgam no direito de dizer o que é certo e o que é errado, religiosos, né, que vivem brigando entre si, cada um fazendo a sua livre interpretação da Bíblia, outros fazem a sua livre interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, da obra de Kardec, outros fazem a sua livre interpretação do Alcorão, outros fazem a sua livre interpretação do Exim, que quer dizer, são livres pensadores, não tenho dúvida. Todos com muito boa vontade, isso é inquestionável. Mas boa vontade sem discernimento e lucidez leva ao radicalismo. E aí a pessoa interpreta ao sabor da sua emoção e da sua limitação, ou seja, da sua janela mais ou menos limpa ou mais ou menos suja, e começa a julgar todo mundo que não está fazendo a mesma coisa. Será que isso é representar Deus? Então, cuidado, meus amigos, porque a paz que a gente quer no nosso lar, a paz que a gente quer no nosso trabalho, a paz que a gente quer com os nossos amigos, começa por nós mesmos. Se você quer ter paz ao seu redor, seja você a paz que você deseja ver refletida ao seu redor. Mahatma Gandhi falava que nós deveríamos ser a mudança que queremos ver refletida no mundo. Então, vamos parafraseá-lo para que sejamos a paz que desejamos ver refletida ao nosso redor. Tá bom? Espero que todos vocês estejam hoje às 6h47 da manhã, mas se não tiver, amanhã é o segundo dia, sexta-feira, 6h47, o segundo dia das 7 dicas para você ter uma vida próspera e feliz. Se organiza, acorda cedinho, que você vai ver aí, que vai valer muito a pena, tá bom? Hoje à noite, gente, quinta-feira, vou ter a alegria de voltar ao Glacos em Belo Horizonte, né, a FEIG, né, Fraternidade Espírita Irmão Glacos, onde muitas coisas começaram, um local que eu amo muito. Então venha, traga sua família, seus amigos, é um lugar maravilhoso, né, que acolhe todas as religiões. Estaremos lá às 8 horas da noite, é um lugar espaçoso, eles são muito amorosos, organizados, vai ser muito bom receber vocês lá para a gente falar um pouquinho sobre o Evangelho, tá bom? E aí outra pergunta, e o Vida Leve? Vocês estão assistindo? Gente, nosso programa Vida Leve no YouTube, cada semana que passa, graças a Deus e a vocês, claro, é um sucesso. O último Vida Leve dessa semana nós falamos sobre ciúmes, e o próximo Vida Leve de terça-feira nós vamos falar sobre os bastidores da Pílula do Evangelho. Vou falar coisas que eu nunca falei em público, contar histórias do início da pílula, dos desafios que a gente passa, de questões que eu já enfrentei, de várias situações, né, que eu nunca contei para ninguém, a não ser as pessoas da nossa equipe que conhecem, e a gente vai compartilhar na próxima terça-feira os bastidores da Pílula do Evangelho desse nosso projeto gigante que está no mundo todo. Vai ser muito divertido e revelador, acreditem. Tá bom? Beijo grande no seu coração, luz e paz. Se inscreva no grupo do WhatsApp para você receber as pílulas do Evangelho diretamente da gente. Se você ainda não está cadastrado em um grupo, você pode ou baixar o aplicativo IRM Oficial ou se inscrever no grupo de WhatsApp que está indo com o banner. Por favor, compartilhe o nosso banner, porque tem um linkzinho para vocês se inscreverem. Ou então você vai na bio do Instagram. Lá na bio no Instagram você também tem um link para se inscrever direto no WhatsApp. Então é isso. Hoje à noite, Glacos. Amanhã, 6h47, estou te esperando. Fiquem com Deus, luz e paz. E você já sabe. Até breve, meus queridos amigos. Cuidado com a sua janela, hein? Até muito breve.